No dia em que Maria entrou naquele escritório pela primeira vez, ela sentiu um frio na barriga. O elevador subiu. Enquanto ela observava os andares passando, pensou em tudo o que havia deixado para trás. A casa simples onde morava com os filhos, a rotina pesada de faxinas em casas que mal podiam pagar e o medo constante de não conseguir dar a eles um futuro melhor. A porta se abriu. Ao entrar, foi recebida por um cheiro de café fresco e um ambiente impecável. As paredes brancas brilhavam sob a luz forte das lâmpadas, e as mesas de vidro refletiam a imagem de pessoas uniformizadas, cada uma mergulhada em suas telas de computador. Aí está ela, pensou. A vida que eu quero. Mas algo a incomodava. Como uma faxineira, ela era uma intrusa naquele mundo. Naquela manhã, Maria começou seu trabalho, limpando os escritórios um por um. Enquanto passava um pano na mesa de um dos diretores, ela ouviu uma conversa entre dois funcionários. Você viu como a Maria é dedicada. Todo dia chega cedo e faz tudo com tanto cuidado, disse um deles. Maria sorriu com esse elogio. Mas, ao mesmo tempo, um frio na barriga a fez lembrar que, para muitos, ela era apenas uma mulher invisível. Uma mulher que, para alguns, não passava de uma faxineira. Mas a verdade de Maria ia muito além. Ela era uma mulher forte, que lutava todos os dias para sustentar seus filhos. Ao longo dos anos, ela havia enfrentado diversas humilhações, de ser chamada de faxineira em um tom de desprezo até ser ignorada em festas e eventos. Só escuta, dizia-se a si mesma. Não deixe que isso te derrube. Com o passar das semanas, Maria começou a conhecer as pessoas do escritório. Um dia, ela ouviu uma funcionária comentando sobre suas ambições de carreira. Eu quero ser gerente de projeto, mas parece tão distante, dizia a mulher, com lágrimas nos olhos. Maria, sem pensar duas vezes, respondeu. Se você quer, você consegue. Acredite em você. A mulher a olhou surpresa, mas Maria percebeu que, naquele momento, ela havia feito uma conexão. Certa vez, enquanto limpava a sala de reuniões, Maria encontrou um documento esquecido. Era uma apresentação importante que, ao que tudo indicava, poderia mudar o rumo da empresa. Ela ficou tentada a entregar o documento ao responsável, mas hesitou. E se pensarem que eu estou me intrometendo? Pensou. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interior a incentivou. Você tem o direito de ser ouvida. Então, decidiu levar o documento ao chefe. Quando ela entrou na sala dele, todos os olhares se voltaram para ela. O que você está fazendo aqui? Perguntou o chefe, com um tom de desdém. Mas Maria, firme, respondeu. Eu encontrei isso na sala de reuniões. Pode ser importante. O silêncio foi ensurdecedor. O homem olhou para o papel e, com um semblante sério, agradeceu. Aquela foi a primeira vez que Maria se sentiu parte daquela equipe. Os dias passaram, e cada vez mais, Maria se tornava uma figura conhecida no escritório. As pessoas começaram a trocar sorrisos com ela, e a atmosfera mudou. Mas a luta interna dela continuava. Em casa, as contas se acumulavam e o peso da responsabilidade a deixava exausta. Certa noite, enquanto lavava a louça, ela se viu questionando suas escolhas. Vale a pena? Pensou. O que meus filhos vão achar de mim? Mas, no dia seguinte, ao chegar ao escritório, uma surpresa a aguardava. A funcionária que ela havia encorajado estava na porta, com um sorriso radiante. E consegui. Fui promovida, anunciou. Maria sentiu um calor no peito. O impacto que teve na vida daquela mulher a fez perceber que, mesmo em sua posição, ela tinha o poder de mudar a vida das pessoas ao seu redor. Certa manhã, enquanto organizava o estoque de materiais de limpeza, ela encontrou um livro deixado por um dos funcionários. O título era O Poder do Agora. Intrigada, ela começou a folhear. Algumas frases a tocaram profundamente. Viva o momento presente. A vida acontece agora. Aquela mensagem ressoou dentro dela. Maria percebeu que, por muito tempo, havia vivido no passado ou no futuro, preocupando-se com o que poderia dar errado. Inspirada, decidiu que era hora de mudar. Começou a se concentrar em pequenas coisas: o cheiro do café fresco pela manhã, o sorriso de um colega,
as conversas animadas nos intervalos. Essa mudança de perspectiva trouxe um novo ânimo ao seu trabalho. Ela começou a se sentir mais confiante. Sem perceber, as pessoas ao seu redor também começaram a notar. Certa vez, um evento de confraternização foi organizado no escritório. Maria hesitou em ir, temendo ser vista como uma intrusa. Mas, ao final, decidiu que valia a pena. Chegando lá, percebeu que todos estavam se divertindo. Ela se sentou à mesa e, para sua surpresa, um dos diretores se aproximou. Maria, você é uma parte importante da nossa equipe. Agradecemos por tudo que faz. As palavras dele a deixaram sem palavras. Aquele era um reconhecimento que ela nunca havia esperado. A noite avançava, e Maria se sentiu mais à vontade. Começou a conversar com outros colegas e a compartilhar histórias. Em um momento, uma mulher se virou para ela e disse: Você sabe, Maria, muitas vezes eu me sinto desmotivada no trabalho. Mas quando você está por perto, parece que tudo fica melhor. Era como se, de repente, todas as barreiras tivessem sido quebradas. Mas, claro, a vida não era só flores. Em casa, Maria ainda enfrentava desafios. Um dia, ao voltar do trabalho, encontrou seus filhos brigando. A casa estava bagunçada e os gritos ecoavam pelos cômodos. Ela respirou fundo e decidiu agir. Silêncio! Ela gritou. Todos a olharam, surpresos. Vamos resolver isso juntos, disse, sentando-se com eles. Naquele momento, Maria se lembrou de como era importante ouvir e ser ouvida. Depois de algumas tentativas, conseguiram conversar e, no final, os filhos se abraçaram. Maria sorriu, percebendo que, mesmo nas pequenas coisas, ela estava fazendo a diferença. Os meses passaram, e a vida de Maria mudou de muitas formas. Ela ainda era faxineira, mas agora era vista de outra maneira. As pessoas a respeitavam. Mais importante, ela começou a se respeitar. O trabalho duro e a determinação que sempre teve começaram a dar frutos. Ela decidiu que queria mais. Por que não estudar? Pensou. Assim, Maria começou a frequentar aulas à noite. O primeiro dia foi assustador. Ao entrar na sala, todos pareciam muito mais jovens e mais preparados. O que estou fazendo aqui? Questionou. Mas, novamente, decidiu que não ia deixar que o medo a paralisasse. Com o tempo, ela se destacou. Aprendeu a usar o computador, a redigir textos e até a fazer apresentações. A cada novo aprendizado, sua confiança crescia. Com o passar do tempo, Maria ganhou uma nova visão sobre seu trabalho. A faxina, que antes era apenas uma obrigação, tornou-se uma forma de arte. Ela começou a ver cada ambiente que limpava como um espaço a ser valorizado. Se eu vou fazer isso, que seja bem feito, pensou. Cada mesa que ela limpava era uma oportunidade de deixar sua marca. Um dia, um diretor a chamou novamente. Maria, você tem um talento especial. Estamos pensando em um projeto que envolve a equipe de limpeza e gostaríamos de saber se você estaria interessada em participar. O coração dela disparou. Era uma chance de mostrar tudo o que havia aprendido, de ser parte de algo maior. Claro, respondeu. Estou dentro. O projeto envolvia a criação de um programa de sustentabilidade no escritório. Maria, com suas novas habilidades, foi importante na organização de ideias e na implementação de práticas que tornaram o ambiente de trabalho mais limpo e consciente. A equipe a apoiou. Juntos, conseguiram resultados. A mudança de Maria não passou despercebida. Em uma reunião, o chefe fez um discurso. Hoje, celebramos não apenas as nossas conquistas, mas também a contribuição importante de uma colega que, com seu trabalho, nos ensinou o verdadeiro valor da dedicação. Ao ouvir isso, Maria sentiu os olhos marejados. Era um reconhecimento que ela nunca havia recebido. Poderia ter sido fácil para ela desistir. Poderia ter aceito o rótulo de faxineira e se contentado em permanecer em sua zona de conforto. Mas a verdade é que Maria não era apenas uma faxineira. Ela era uma mulher com sonhos, com força e com a determinação de lutar por eles. E, mais do que isso, ela estava mudando a percepção das pessoas ao seu redor.
Nesse momento, enquanto olhava para seus colegas aplaudindo, Maria percebeu que havia feito muito mais do que apenas limpar escritórios. Ela havia construído um espaço de respeito, de união e de reconhecimento. E, mais importante, tinha se descoberto no processo. A vida continuou e Maria se tornou uma referência no escritório. Não só como faxineira, mas como uma mulher que inspirava outros a acreditarem em seus sonhos. Seu exemplo mostrou que, independentemente da posição que ocupamos, todos temos o poder de impactar a vida dos outros. Um dia, ao limpar uma das salas, ela encontrou um bilhete escrito por uma colega. "Obrigada por ser uma luz nesse lugar", dizia. Maria guardou o bilhete com carinho, sabendo que cada pequeno gesto de bondade contava. E assim, ela continuou seu caminho, sempre buscando novas oportunidades, sempre acreditando que a verdadeira riqueza estava nas relações que construía e nas vidas que tocava. A história de Maria é um lembrete de que, mesmo nas situações mais humildes, podemos encontrar força e propósito. Ela nos ensina que, ao valorizar o que fazemos e ao acreditar em nós mesmos, podemos abrir portas e mudar realidades. Cada dia é uma nova chance de fazer a diferença, de ser ouvido, de fazer parte de algo maior. E, assim, a faxineira que um dia se sentiu invisível se tornou uma voz dentro de um escritório, uma mulher que não apenas limpava, mas que inspirava. Uma verdadeira heroína em sua própria história. Se você se identificou com a história da Maria e quer ver mais conteúdos que tocam o coração, não esqueça de se inscrever aqui no canal. E, se você também tem um sonho, mesmo que pareça distante, lembre-se, cada passo conta. Deixe seu like se essa história fez você repensar suas próprias conquistas. Por último, me conta, qual foi o maior desafio que você enfrentou no seu caminho? Por quê? Assim como Maria, todos nós temos uma história para contar.